Graça e paz, meus queridos irmãos. É motivo de grande alegria estarmos hoje compartilhando com você esta mensagem que traz vida para você. É um tema muito interessante. Entre 10 pessoas, 8 têm essa linha de pensamento. Mas qual é a linha de pensamento que nós queremos trazer para você neste dia? É a linha de onde começa o Novo Testamento. Essa é a dúvida de muitos nos nossos meios. Então eu queria hoje compartilhar com o nosso irmão Patueli e trazer esse entendimento. É verdade que entre 10 pessoas, 8 ainda tem uma linha de pensamento que o Novo Testamento começa nos Evangelhos? Isso é uma realidade em nossos dias hoje? Com certeza, irmão Soares, pelo fato da própria Bíblia que a pessoa tem em sua casa, e quando a mesma abre, ela encontra ali Novo Testamento. Então a ideia que é passado para essas pessoas é que os livros chamados Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele passa a ideia de que o Novo Testamento começa ali, na história de Jesus de Nazaré. E a pergunta que não quer calar, será mesmo que o Novo Testamento começa na vida de Jesus e não na sua morte? Vamos ver? Vamos pegar alguns exemplos dentro de Mateus, Marcos, Lucas e João para ver se realmente o Novo Testamento já começou ali ou a vida histórica de Jesus de Nazaré. Olha que coisa interessante que nós acabamos de ouvir do nosso irmão Patueli. Lá no livro de Mateus, no capítulo 10, verso 5, diz assim: A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios e nem entreis na cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse entendimento de Jesus com relação aos 12, ele está dentro desse contexto, desse Novo Testamento? Será que essa mensagem realmente, ela traz uma linha de pensamento dessa verdadeira graça ou não? Boa pergunta. Se o Novo Testamento começou ali na história de Jesus, então como entender que os discípulos não podiam tomar rumo aos gentios? Se exatamente o Novo Testamento, que quer dizer uma nova aliança também, essa nova aliança foi firmada para que os gentios fizessem parte dessa dispensação. E a gente encontra ali o próprio Jesus de Nazaré dizendo que eles não viessem tomar rumo aos gentios. É uma prova, a primeira e uma prova de que o Novo Testamento não deu o seu início na vida de Jesus. Se você realmente acha que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é uma linha de entendimento que ali começa o evangelho da graça, talvez nós tenhamos se perdido, não é verdade, meu irmão? Sim, irmão Soares. Nós vemos também em Mateus capítulo 8, versículo 4, onde conta um episódio ali que Jesus purificou um leproso, e ao purificá-lo, Jesus mandou ele ir ao sacerdote apresentar a oferta por sua purificação. Aí eu te pergunto, Jesus mandou o homem sacrificar, e ali eram 2 aves, que na realidade uma delas seriam sacrificadas. Se o Novo Testamento, a dispensação da graça, ela deu-se o seu início ali, temos a segunda prova de que, pelo fato de Jesus mandar o homem apresentar um sacerdote e oferecer um sacrifício. Ora, não existe sacrifício em uma nova aliança, em um Novo Testamento. Só no Antigo Testamento. Isso prova que os fatos de que Jesus de Nazaré ainda vivia no Antigo Pacto é visível através dessas passagens. E não somente por essas. Nós vemos Jesus participando de festas judaicas, como a festa do tabernáculo, a própria ceia da Páscoa, ali com seus discípulos, e ali também houve a morte de um animal, e ele participou da Páscoa judaica. São provas de que a vida de Jesus estava ainda baseada na antiga aliança. As pessoas que queiram imitar a Jesus dentro da antiga aliança,
ela na realidade, ela está imitando obras de um velho pacto, e não de um novo pacto. Essa história de dizer que você deve seguir os passos de Jesus ali, olha, querido, isso é a maior furada. Por quê? Jesus não pediu que ninguém viesse imitar os seus passos. O que Jesus quer é que nós viemos obedecer aquilo que ele fez por nós. É a obediência naquele que foi obediente até a morte. Ninguém quer colocar uma coroa de espinho. Ninguém quer subir na cruz como Jesus subiu na cruz. As pessoas querem imitar Jesus, mas ninguém aceita ter uma coroa de espinho ou ser pregado numa cruz. Mas querem imitar Jesus fazendo jejum, querem imitar Jesus fazendo outros rituais judaicos. Mas por que Jesus fez aquilo? Ele fez aquilo exatamente para que nós não precisássemos mais fazer. Para que nós não mais nos submetêssemos àqueles rituais ali. Ele fez para que a lei e seus preceitos se cumprissem em nós. E foi o que de fato aconteceu, irmão Soares. Mas essa falta de entendimento, de discernir Antigo e Novo Testamento, graça e lei, ela precisa ficar bem definida. É para isso que o DNA existe, que é discipular, nutrir e apoiar a Igreja de Cristo no firme fundamento do Evangelho da Graça. Olha que coisa interessante, nós acabamos de ouvir nosso irmão Patuelli trazendo esse entendimento e essa compreensão. E nós podemos dizer que nesse período, né, do que as pessoas creem realmente que o Evangelho, o Novo Testamento, começa realmente no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, isso traz uma identidade. Essa identidade, muitas das vezes, ela é distorcida. Porque quando essa identidade ela se faz presente na vida dos irmãos, eles não conseguem olhar para um novo plano, para um novo critério, para uma nova aliança, um novo tabernáculo. Isso realmente traz um impedimento de uma pessoa crescer espiritualmente? Forma nela essa identidade, irmão Márcio Patuelli? Com certeza. O Evangelho da Graça tem a função de edificar e dar herança. Agora você imagina uma pessoa que se diz ser cristã e ela não se sente edificada e nem merecedora da herança. O que é uma herança? Uma herança ela só pode fazer parte da vida de um sujeito se morrer o testador. E quem é o testador? É Cristo. E quem é o herdeiro de todas as coisas e nos fez co-herdeiro com ele? Jesus Cristo. Mas quando a pessoa vive no antigo pacto, ela não vive como uma pessoa que toma posse da herança. Ela não vive edificada. E então ela é uma pessoa levada por vários ventos de doutrinas, irmão Soares, agitada, levada de um canto para o outro. Eu digo que você tem que ser levado pelo vento do Espírito e não pelo vento de doutrinas. As pessoas confundem, né? Por isso existe um outro Espírito, um outro Evangelho e um outro Jesus, que é pregado por aqueles que dizem ser de Cristo e não são. Porque eles trazem um outro vento, um outro mover, que não é do alto, é aqui da terra, é baseado em sabedoria humana, tem até aparência de sabedoria, tem uma filosofia bonita, cheia de argumentos, mas quando a pessoa constrói a sua vida com tais material ali, com tais materiais que são apresentados, a vida espiritual, a casa espiritual dessa pessoa, ela está sendo construída sobre areia. Por quê? Ela não tem edificação. Quando nós tomamos essa linha de pensamento, e eu acredito que muitos devem estar pensando nesse exato momento, e dizendo assim, mas o que eu vou fazer com Marcos? O que eu vou fazer com Mateus, com Lucas e João? Eu vou rasgar da minha Bíblia? Talvez esse seja o entendimento de muitos, irmão Márcio Patuelli, de rasgar. Ué, se não tem função, o que eu vou fazer com isso aqui? Não é verdade? E é claro que isso é um caminho, e nós temos que ter essa noção de que esse caminho, verdadeiramente, ela tem que ser vista espiritualmente para se entender realmente aonde começa e aonde termina. Não é verdade? Porque quando você conhece os livros do Antigo Testamento e os livros históricos, já ali dentro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João,
você passa a conhecer tudo aquilo que foi dito pelos profetas, por Moisés, e aquilo que está escrito em Salmos a respeito do Messias. O propósito pelo qual ele veio, a herança que ele conquistou para que você venha vivê-las. E você só compreende isso quando você lê esses livros, tanto o Antigo Testamento como os livros históricos. E quando você compreende e entende essa mensagem, que ele cumpriu aquilo dali, para que você não precise mais, para que você venha se colocar na posição de um herdeiro. Eu lembro que Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, ele diz que no tempo em que o herdeiro se considera menor, em nada difere de escravo. Quantos irmãos estão aí que são herdeiros? Por que são herdeiros? Porque Cristo fez com que eles viessem reinar. Cristo fez com que eles viessem ser herdeiros. Mas eles ainda vivem como escravos, sem tomar posse dessa edificação e dessa herança que foi conquistada na cruz, quando ele disse está consumado. Olha que coisa interessante, meu querido irmão. Não, Márcio, bom, nós chegamos a uma conclusão de que realmente o Novo Testamento não começa nem em Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João. Agora, começa onde? Você está dizendo para mim que não começa em Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João? Aonde se começa verdadeiramente o Novo Testamento? Isso é algo que nossos queridos devem estar perguntando, indagando dentro de si e fazendo essa pergunta dentro de si. Você pode nos dizer aonde realmente começa esse Novo Testamento? Boa pergunta, irmão Soares, com certeza. Aqui em Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 15, eu quero ler e os irmãos podem conferir em suas Bíblias. Hebreus, capítulo 9, versículo 15. Por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebem a promessa da eterna aliança aqueles que têm sido chamados. Olha só que coisa maravilhosa. Nós recebemos essa herança, fomos chamados para receber essa herança conquistada por ele na cruz do Calvário. Agora o verso 16. Porque onde há testamento ou aliança, é necessário que intervenha a morte do testador. Por que, irmão Soares, é necessário? Porque enquanto o testador continuar vivo, não pode valer o testamento. Então não é a vida de Jesus de Nazaré, mas a sua morte que fez dar início o Novo Testamento, ou a nova aliança. E ele prossegue dizendo, no verso 17, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força a lei enquanto vive o testador. Mas que lei é essa? É a antiga lei de Moisés? Não. A lei do Espírito da vida. Ela só poderia entrar com força se o testador viesse morrer. Graças a Deus. Quando ele disse está consumado, a lei do Espírito da vida, que nos libertou da lei, da morte, da condenação, e que agora opera em nós com uma glória que não desvanece, mas permanece, segundo Paulo, dizendo ali em 2 Coríntios capítulo 3, nós andamos segundo essa lei do Espírito da vida. E o versículo 18 diz, pelo que nem a primeira aliança, a antiga, foi sancionada sem sangue. Quer dizer que a segunda aliança teve que ser sancionada com sangue. Aquele que fez a aliança ou testamento, e nós vemos aqui que isso aqui é uma prova cabal de que a morte e não a sua vida é que fez vigorar a nova aliança com todas as suas bênçãos, com toda a sua plenitude. Por isso que nós não pregamos a velha aliança. Nós fazemos as pessoas entenderem que a velha aliança tipificava Cristo, que tudo se concluiu ou concretizou em Cristo Jesus. Para isso ele é tudo em todos. Esse ensinamento, irmão Soares, que existe por aí, essa corrente de pensamento de que tem que ser Jesus e mais uma água para purificação,
Jesus e mais evitar o sangue, Jesus e mais deixar de comer algumas coisas segundo a lei. Isso aí é falácia de alguém que não conhece o Novo Testamento, porque tudo aquilo ali eram sombras que apontava para Cristo. Paulo é categórico em Colossenses ao dizer sobre as festas, lua nova, dia, ano, comida, bebida, porque tudo aquilo era sombras e apontava para Cristo. Cristo é Senhor de todas as coisas. Nele se concretizou todas as coisas, para que Ele seja tudo em todos. Ele é a luz, Ele é a água, Ele é o sol da justiça, Ele é a pedra, Ele é o nosso cordeiro pascal, Ele é o sangue que fala mais alto do que o sangue de Abel, Ele é tudo. Então, quando nós o entendemos dessa forma, nós recebemos a herança da nova aliança, a plenitude da nova aliança. Esse evangelho tem poder de edificar e dar herança à igreja. Amém? Amém. Isso é muito bom, né? Nós chegarmos a esse entendimento e compreendemos que realmente aonde começa o Novo Testamento está dentro dessa estrutura, né, que o nosso irmão Márcio Patuelli acabou de nos falar. Olha que coisa interessante aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 16. O apóstolo Paulo teve um entendimento bem parecido e essa é a mensagem que nosso irmão Márcio Patuelli acabou de nos trazer, que é interessante assim, ó. Olha o que diz a palavra. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16, diz assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. É mais ou menos por aí. Esse era o entendimento, o irmão Patuelli, de que Paulo trouxe aqui, trazendo esse Jesus de Nazaré, esse Jesus que andou sobre a terra, esse Jesus que teve seu ministério de 3 anos e meio, mais ou menos 3 anos e meio. É esse evangelho, essa linha de pensamento que o apóstolo Paulo está tentando trazer aqui aos Coríntios, escrevendo para eles? Pois é, com certeza sim. O que Paulo quer dizer com isso? Eu vou dar um exemplo simples. Jesus de Nazaré, segundo a carne, ele era também o Cordeiro de Deus. E o que o Cordeiro de Deus veio fazer? Tirar o pecado do mundo. A pessoa que desconhece a natureza do sacrifício de Cristo, e isso aí é uma agravante pelo fato de que você deve viver o Cristo ressuscitado, ela se apega a tal ponto ao Cordeiro de Deus que ela não se sente nem perdoada. Porque se o Cordeiro de Deus veio tirar o pecado do mundo, isso já está consumado. Então, conhecer Jesus segundo a carne é viver ainda como se ele não tivesse morrido. E se Cristo ainda não morreu, então nós continuamos no nosso pecado, nós não recebemos edificação e herança, nós não fomos livres do império das trevas. É daí que vem o pedido de Paulo. Olha, se nós antes conhecemos Jesus segundo a carne, já não conhecemos mais desse modo. Por quê? Ele é Deus bendito, é Senhor ressuscitado, é Senhor da nossa vida, somos um espírito com Ele. O que Paulo quer é que nós andemos como ressuscitados em Cristo Jesus, porque só assim, conhecendo o Cristo ressuscitado, é que nós podemos conhecer a nós mesmos. Como? Cristo em nós, esperança da glória, vivendo a ressurreição de Cristo, e não a sua vida, mas a sua ressurreição. Olha que coisa interessante, meu querido. Nós estamos aqui ouvindo coisas que realmente faz você crescer espiritualmente, faz você entender coisas fundamentais. Na certa que esse verso que eu vou ler aqui, do capítulo 6 de Hebreus, né, ele vai ser trazido assim com um entendimento um pouco melhor, mais apurado, mas aqui o autor dos Hebreus, irmão Márcio, no capítulo 6, diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamos-nos para nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas, e da fé em Deus, e os ensinos de batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. O autor do livro dos Hebreus também está trazendo esse entendimento, Márcio, que essas coisas deveriam ficar, esses princípios elementares deveriam ficar para trás. É esse Jesus de Nazaré que o autor do livro de Hebreus, no capítulo 6, verso 1, verso 2 e verso 3, está tentando trazer esse entendimento para que as pessoas pudessem crescer e realmente estar envolvido dentro desse Novo Testamento.
Sim, boa pergunta. Mas isso os nossos amados vão nos acompanhar na nossa próxima programação no título Doutrina Básica da Igreja. E lembre-se das programações do DNA da Graça: discipular, nutrir e apoiar com o Evangelho da Graça, que tem poder de edificar e dar herança. Tchau, tchau. Graça e paz, meu querido ouvinte. Espero que você tenha sido edificado com essas palavras e com essas mensagens, que ela tenha realmente alcançado o seu coração. Graça e paz.